Oi, fiel seguidor do canal Brasil Escola. Tudo bem? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e estou pronto para auxiliá-lo com a aula Expansão Marítima Comercial, o pioneirismo português e as motivações. Vamos que vamos! Eu iniciei a aula fazendo duas considerações importantes. Primeira consideração: a expansão marítima comercial deslocou o eixo econômico europeu do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Entenda a expansão marítima comercial como processo no qual Portugal e Espanha buscavam no Atlântico rotas, caminhos que levavam aos mercados asiáticos, Oriente, Ásia. Segunda consideração: as grandes navegações romperam com o monopólio comercial de especiarias exercido por Gênova e Veneza. Entenda que os portugueses, ao entrar em contato com os mercados asiáticos, exerceram um contato direto com as especiarias orientais. Participaram da expansão marítima comercial estados nacionais e não reinos feudais. Somente os estados nacionais teriam condições de arcar com os gastos das grandes viagens. Somente os estados nacionais poderiam se posicionar como verdadeiros empreendedores. O primeiro estado nacional, a primeira monarquia nacional europeia, foi Portugal. Assim, Portugal foi pioneiro na expansão marítima. A segunda monarquia nacional europeia, Espanha. A Espanha foi o segundo estado a se envolver no empreendimento. França e Inglaterra participaram tardiamente das grandes navegações. E por quê? Não formaram monarquias nacionais na época em que Portugal e Espanha formaram. O envolvimento na Guerra dos 100 Anos acabou retardando a formação do Estado Nacional inglês e francês. Aí vem a dúvida: por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima comercial? Quais são os fatores que explicam o pioneirismo português? O primeiro, a rápida formação de um Estado Nacional. Analisamos isso há pouco. Segundo fator, posição geográfica. Localização favorável. Portugal apareceu na Península Ibérica, banhado pelo Mar Mediterrâneo e pelo Atlântico, local em que os ventos sopravam favoravelmente. Terceiro fator para o pioneirismo português nas grandes navegações: conhecimentos náuticos necessários. Os portugueses reuniam todos os conhecimentos necessários para as grandes viagens: cartas de navegação, astrolábio, bússola, instrumentos de orientação em alto mar. Quarto fator, a Revolução de Avis. Vamos entender isso. A Revolução de Avis foi uma guerra civil em Portugal entre 1383 e 1385. Nobreza portuguesa contra mercadores portugueses. Os mercadores portugueses venceram e Dom João, mestre de Avis, tornou-se rei de Portugal. Compreenda que Dom João, intitulado como Dom João I, incentivava a atividade comercial. Um rei comprometido com os interesses comerciais do reino. Logo, a centralização política do rei em Portugal fica explícita pós-Revolução de Avis. Depois da Guerra Civil, Portugal ganhou a configuração de Estado Nacional. Há um forte desenvolvimento comercial em Portugal. Consequentemente, o pioneirismo português nas grandes navegações se dá com a família Avis.
e não antes. Antes, a família que administrava Portugal era a dinastia Borgonha, sendo que os Borgonhas davam a Portugal traços agrários, rurais, feudais. Os portugueses revolucionaram a arquitetura naval com a construção das caravelas. A caravela era uma embarcação menor, mais ágil, mais leve, mais rápida em alto mar. Observe essa imagem aqui. Perceberam? É um monumento que está na cidade de Lisboa que tem o formato de uma caravela. O Monumento aos Descobrimentos. Ele foi construído na época de Salazar, Antônio Salazar, o regime salazarismo. Para Antônio Salazar, os anos áureos portugueses foram vividos no contexto da expansão marítima, das grandes navegações. Dessa forma, Salazar buscava no passado português lições, mensagens, referências para o presente. Buscar a glória do passado para orientar decisões no presente. Quais foram os interesses da expansão marítima comercial? Quais foram as suas motivações? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos separar as motivações econômicas das motivações culturais. Perfeito? Começaremos pelos interesses econômicos das grandes navegações. Vem comigo? Primeiro interesse: ampliação de mercados. Alcançar os mercados asiáticos, orientais. Segunda motivação econômica: ouro, metais preciosos. Acesso a territórios ricos em metais preciosos. Saiba que as minas europeias estavam esgotadas. Conquista de novas terras. E eu não poderia deixar de citar o contato direto com as especiarias asiáticas. O comércio de especiarias era altamente rentável. Agora eu mostro para vocês as motivações culturais. Muita atenção. O sentimento cruzadista e o espírito de aventura. Reis, principalmente reis portugueses, viam a expansão marítima comercial como uma oportunidade para dar continuidade às cruzadas, retomar os conflitos contra muçulmanos no norte da África. Uma outra motivação cultural, a propagação da fé cristã. Mais uma, o desejo de conhecimento. E eu chamo a sua atenção para o último ponto. Encontrar o paraíso terrestre. Ideias paradisíacas marcaram presença no contexto. Dá uma olhada nesse mapa. É o mapa mundi da época. Mapa mundi pautado no pensamento cristão. Qual era a noção de mundo da época? Repare, 3 continentes. Ásia em cima, embaixo, Europa e África. Cada continente está sendo protegido, vigiado por um filho de Noé. Sem, na Ásia, Jafé, na Europa, Cã, na África. E não sei se vocês perceberam, a Arca de Noé lá no continente asiático, na parte de cima. Entenda que a expansão marítima comercial alterou completamente a percepção de mundo, o entendimento de mundo. É isso aí, meus queridos. Gostaram da aula? Ótimo! Deixe o like. Em caso de dúvidas, acesse os links na descrição ou deixe em comentários. Vamos expandir o canal Brasil Escola. Se inscreva, compartilhe os vídeos. Tá legal? Até o próximo encontro, turma!